Bom, ainda falando sobre clã Bolsonaro, o Metrópolis apurou que o irmão da Michele, Diego Torres, pediu para deixar o cargo de assessor especial do governo de São Paulo para passar a atuar diretamente na pré-campanha eleitoral de Tarcísio de Freitas. Sobre esse assunto, a gente vai receber agora o repórter de São Paulo, do Metrópolis, Vinícius Passarelli. Vinícius, qual foi o motivo dessa saída, desse movimento aí do irmão da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro? Ele vai deixar de fato Tarcísio ou segue em outro caminho dentro do governo? Oi, Neila. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que nos assiste. Pois é, o Diego Torres, que é irmão da Michele Bolsonaro, da ex-primeira-dama, ele atuava como um assessor especial do governador Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, desde o início do mandato, desde janeiro de 2023. E agora ele pediu exoneração, essa exoneração ainda não foi publicada no Diário Oficial, mas ele já comunicou ao governador Tarcísio que ele deseja deixar a gestão do governo de São Paulo para poder atuar diretamente nas campanhas eleitorais do ano que vem, especialmente na campanha do próprio Tarcísio de Freitas. A gente já vem acompanhando isso há bastante tempo, noticiando aqui diariamente no Metrópolis esse vai e vem das expectativas em torno do governador em relação a que cargo ele concorrerá no ano que vem. Diego tem dito aos aliados mais próximos que a ideia dele é atuar principalmente nas redes sociais da campanha de Tarcísio para a reeleição, mas claro, tendo a possibilidade no horizonte de que essa campanha acabe virando uma campanha presidencial. Como a gente tem falado, isso depende muito de um próprio aval do ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora está preso em regime fechado, e do próprio clã bolsonarista, além dos próprios partidos que circundam esse grupo político, né, os partidos do Centrão e os partidos de direita e centro-direita. Esses partidos entendem que o Tarcísio é o principal nome para essa disputa, e o Diego Torres, como ele tem relatado aos aliados, ele decidiu justamente deixar a gestão para poder ficar um pouco mais livre nessa atuação, já pensando na campanha eleitoral. O Diego, Neila, ele sempre atuou ali no governo de São Paulo, né, no Palácio dos Bandeirantes, numa interlocução entre o governador e os deputados estaduais aqui de São Paulo. Era essa a função oficial, digamos, do cunhado do ex-presidente Jair Bolsonaro no governo de São Paulo. Então, a gente até cita isso na matéria, é muito comum quando a gente está conversando com algum deputado aqui da Lesp, e eles citam o nome do Diego quando eles precisam de alguma coisa do governador, no sentido de tentar combinar alguma sanção de projeto e também, principalmente, tentar combinar algum evento de alguma entrega ligada à emenda parlamentar ou ligado a algum projeto de lei de um deputado com a presença do governador. Quando havia esse desejo, né, da presença do governador em algum evento, alguma agenda ligada ao mandato desse deputado, normalmente a pessoa que era procurada por esse deputado era justamente o Diego Torres, que aí, portanto, fazia essa interlocução e essa ponte entre a Lesp e o governo de São Paulo. Nos bastidores, porém, os aliados sempre também apontaram as digitais do Diego nas redes sociais não oficiais do Tarcísio. A gente conhece aquelas páginas que não são oficiais, mas que servem para ficar divulgando e enaltecendo a figura de alguns políticos, né, com cortes nas redes sociais. Então, os aliados sempre também apontaram o Diego nessa atuação extraoficial nas redes sociais. E agora, portanto, ele de fato vai passar a atuar nas redes sociais do Tarcísio, pensando na campanha eleitoral. O Tarcísio já tem se movimentado, né, para essa disputa das urnas no ano que vem, já tem uma equipe ali por trás pensando, traçando toda essa estratégia de pré-campanha. O marqueteiro Pablo Nobel, que é o mesmo marqueteiro que fez a campanha do Tarcísio em 2022, já está atuando, né, nesse sentido. Ele é quem deve de novo tocar a campanha do governador. E o Diego pretende, portanto, trabalhar junto com esse marqueteiro. Ainda não se sabe ao certo se ele vai se juntar à própria empresa do Pablo ou se ele vai atuar de uma forma independente, mas sempre em sintonia com essa equipe de estrategistas, marqueteiros, que já estão sim a todo vapor trabalhando nos bastidores pela pré-campanha do governador Tarcísio de Freitas, Neila. Então, ele preferiu deixar de ser o lobista, né? Aquela pessoa que leva os deputados estaduais ou leva as demandas ao governador Tarcísio e seguir junto com o governador aí na sua campanha, seja ela qual for, para o governo, para a reeleição do governo aí de São Paulo ou para o Palácio do Planalto. É isso. Então, ele segue na campanha, seja ela qual for.
Exatamente, Neila, seja ela qual for, ele tem dito, até para ficar evitando especulações, tem dito que por hora a campanha de fato é para reeleição, replicando o próprio discurso público do Tarcísio, né, que segue enfatizando que é candidato à reeleição, então é o que ele tem falado. E o que ele tem justificado até é como esse pedido de exoneração saiu logo depois da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, e com a elevação dessa pressão sobre o Tarcísio, se ele deve ou não ser o candidato agraciado pelo Bolsonaro, começou uma especulação nos bastidores aqui em São Paulo de que essa saída do Diego poderia representar alguma espécie de racha entre o grupo do Tarcísio e o grupo da família Bolsonaro, do clã Bolsonaro, né? Mas ele tem negado isso, ele diz aos seus aliados, às pessoas próximas, que não tem nenhum racha, pelo contrário, ele saiu justamente para poder entrar de cabeça, digamos assim, na campanha. Porque ali, como assessor especial do governo, querendo ou não, ele tinha uma função ainda institucional, né? Uma coisa mais quadrada, que ele tinha que atuar dentro dos limites ali do próprio cargo, tinha uma sala ali no Palácio dos Bandeirantes, inclusive muito próxima do gabinete do governador Tarcísio de Freitas, e agora, saindo desses moldes institucionais na sua atuação, ele consegue ficar um pouco mais livre para atuar nessas redes sociais, principalmente do governador, visando a pré-campanha. Ele também não descarta atuar em outras campanhas, ele pretende entrar nesse mercado, digamos assim, mas o foco dele total é o Tarcísio de Freitas, pelo menos isso é o que ele tem sinalizado ao próprio governador e aos seus aliados. Neila. Antes de eu passar a palavra para o Felipe, me veio uma coisa aqui na cabeça. Ele sai, deixa essa função no governo do estado, mas entra alguém. Alguém vai substituí-lo e não deixa de ser um cargo importante, porque é um cargo de ligação, né? Um elo de ligação aí entre deputados estaduais, pessoas que precisam falar, marcar reuniões, passar suas demandas aí para o governador Tarcísio. Já se sabe quem vai substituir o irmão da Michelle Bolsonaro? Ainda não se sabe se o governador vai colocar uma outra figura, uma outra pessoa nesse cargo exatamente, né, que o Diego ocupava, que era um cargo de assessor especial do governador, diretamente ligado ao gabinete do governador de São Paulo, mas tem outras figuras no governo que também já faziam essa função, inclusive algo que a gente sempre acompanhou no mandato aqui do Tarcísio, uma certa disputa por espaço entre o Gilberto Kassab, né, que é o presidente nacional do PSD, e também secretário de Relações Institucionais do Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, então ele também tem um pouco essa função de interlocução política, né, de articulação política, tanto com deputados, mas principalmente com prefeitos e com dirigentes de outros partidos, e o Casa Civil, né, o secretário da Casa Civil, que é o Arthur Lima, que é um homem de bastante confiança do Tarcísio e que foi alçado essa função, é até um nome, de certa forma, desconhecido aqui em São Paulo, mas assumiu esse cargo da Casa Civil também desde o início do mandato do Tarcísio e também desempenha essa função dessa relação com os deputados estaduais, liberação de emendas, e sempre houve uma certa rusga ali entre Kassab e Arthur Lima nesse sentido dentro do governo de São Paulo, uma espécie de guerra fria ali, uma disputa por espaço que ora aumenta, ora diminui um pouco esse atrito entre os dois. Então, essas duas, estou dizendo tudo isso para dizer que já existem essas duas figuras que também fazem essa interlocução com deputados, além do Diego Torres, que também fazia isso, mas fazia mais num sentido de uma relação com os bolsonaristas aqui de São Paulo, enfim, como ele é da família, né, é irmão da Michelle Bolsonaro, ele tem uma entrada muito forte com a própria família, com o próprio ex-presidente e com os deputados do bolsonarismo mais raiz, digamos, aqui de São Paulo. Então ainda não está claro se o governador deve colocar alguém nessa função, mas a gente sabe, claro, que a atenção já está voltada para a campanha, né? O governador Tarcísio de Freitas não tem muitas preocupações mais em relação à Alesp. Claro que tem coisas importantes ainda a serem votadas, por exemplo, o orçamento, né? Que ainda não foi votado esse ano e deve ser a última matéria apreciada neste ano pré-eleitoral, mas o governador Tarcísio, o que ele precisava da Alesp, a gente pode dizer que ele conseguiu, né? Que é a privatização da Sabesp, aquela desvinculação das receitas da educação para poder mandar para a saúde, que era um projeto prioritário do governo também, um projeto que teve que mudar a Constituição aqui do estado de São Paulo, né? Foi uma PEC, então não era fácil de aprovar, ele também conseguiu aprovar, e a gente até nota aqui nas últimas agendas, discursos, entrevistas do Tarcísio, essa atenção voltada aos deputados no sentido de agradecer, né? O Tarcísio ele não perde a oportunidade de agradecer a Alesp, de agradecer aos deputados estaduais, por essa base governista que o ajudou a aprovar esses projetos que ele considerava desde o começo, desde a campanha até, como prioritários para a gestão.
Então, digamos que a Lesp não é mais uma preocupação, grande preocupação do Tarcísio nesse momento. As atenções começam a ser voltadas totalmente para a campanha. E aí o Diego, até foi um pedido do próprio Diego, mas o Diego Torres, nesse sentido, pode acabar sendo mais útil para o Tarcísio, já atuando dessa forma nas redes sociais, pensando na campanha, pensando na imagem do governador, do que propriamente nessa relação com os deputados. Muito bem, Vinícius. Obrigada por todas as informações. Começou, né? Começou a campanha de 2026, a gente segue acompanhando. Muito obrigada por todas as informações. E, ó, qualquer notícia de São Paulo, vem para o Contexto contar para gente. Pode deixar, Neila. Precisando, é só chamar que estamos aqui acompanhando de bastante perto, né, todos os passos do governador Tarcísio de Freitas e tudo que envolve esse xadrez político envolvendo as eleições do ano que vem. Um abraço a todos. Obrigada.